todos os tipos de situações que a gente não gostaria de ter. Gostaria de ter somente os benefícios da cidade grande. Mas em uma cidade em que a corrupção é muito terrível, a gente tem sempre um sentimento de muito medo, de muita opressão. Não podemos deixar nada numa chave, não podemos deixar uma janela aberta, não podemos andar com um celular novo, andando na rua. Quando a gente está andando, a gente está sempre olhando para um lado e para o outro. Então, quando eu saí deste país e fui para a Índia, de uma outra cultura, eu passei a andar e viver um sentimento muito estranho. Porque o sentimento meu era um sentimento de estar no Brasil, numa terra estranha, porém achando que esse povo estranho, que eu não conheço e que eu não conhecia muito bem, tinha os mesmos costumes que o meu povo tinha o mesmo tipo a ideia de ser espertão, de prevalecer em qualquer coisa, em qualquer descuido, perder. Então eu vivi isso um pouco na Índia e vivi com mais intensidade isso na Tailândia. De maneira que quando eu andava na rua, eu achava que sempre alguém viria para me roubar, fazer alguma coisa. E não tinha isso. Eles não tinham essa mentalidade, essa ideia de roubo, essa ideia de matar para pegar um celular. Não existia isso. Talvez agora aconteça em algumas partes, muito pouca da Índia, muito pouca ainda da Tailândia. Mas o normal é que você poderia deixar a chave da a moto ou do teu carro no contato e o teu carro vai estar ali. Você poderia deixar a bicicleta em um determinado lugar e ninguém roubar. Coisa que eu nunca conseguia fazer isso. E então, esse tipo de situação acaba levando a gente a entender claramente que a gente muitas vezes está num lugar em que a gente normaliza o mal e se adapta a esse mal para conviver com este mal. E o que Deus ele vai nos mostrar nesse texto exatamente que não é assim que se deve viver, não é assim que a gente deve olhar as situações, mas deve olhar as situações exatamente como elas são, em um mundo corrompido, um mundo onde o maligno jaz, onde o mundo jaz no maligno, onde ele está sob a conformação de Satanás, onde ele está sob o ímpeto e o desejo de ser contra a própria vontade de Deus. É nesse sentido que a Escritura vai nos apontar, e talvez a gente, ao olhar a tentação de Jesus, ache e somente pense nela como um grande embate entre o reino de Deus e o reino das trevas, e verdadeiramente é um grande combate. Mas também não é só um combate entre o Filho de Deus e Satanás ou o diabo que ali se apresenta. Não, há uma coisa ainda maior por trás de toda essa tentação. Existe um pano de fundo muito poderoso e que muitas vezes a igreja não entende e não compreende aonde começa todo o processo que Deus estabeleceu para que o Filho resgatasse essa humanidade do jugo do pecado. E ao pensar nisso, a gente começa a olhar pelo primeiro verso, que ele diz exatamente isso. A seguir foi Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você já parou para pensar que o diabo tenta a gente em qualquer lugar? Se a gente estiver numa ilha, o diabo tenta. Se a gente estiver dentro de casa, o diabo tenta. Se a gente estiver no trabalho, o diabo tenta. Se a gente estiver numa praça, nas férias, em qualquer outro lugar, o mais bonito do mundo, o diabo tenta. Se a gente estiver realmente no deserto ou em qualquer área desse mundo, o diabo tenta. Porque Deus vai levar o seu filho, o seu único filho, ao deserto para que ali o diabo tente. Você já parou para pensar nisso? Por que o deserto? Por que esse lugar, já que o diabo tentou Jesus em tantos outros lugares? Não foi só no deserto. O deserto foi a primeira vez que realmente Satanás aparece para verdadeiramente tentar o Filho de Deus e levá-lo à queda. Mas o deserto não é o único local em que Satanás vai lá e faz as coisas, ou tenta o ser humano, ou tenta o próprio Filho de Deus. Porque literalmente o deserto, porque aqui a igreja está começando, ou Mateus começa a mostrar para a igreja que existe um pano de fundo muito mais poderoso do que simplesmente que Jesus travou uma batalha de 40 dias, e nessa batalha enfrentou 3 tentações poderosas. E por que só 3? Porque são as 3 tentações que Adão foi tentado, e que Israel no deserto também foi tentado. E por isso eu queria mostrar uma coisa antes de a gente avançar no texto, para compreender claramente. Quem leva a gente para ser tentado, e aí a gente tem que entender que uma coisa, que Jesus é o nosso representante. Ele é o representante da humanidade, ele é o representante pactual do novo Adão, do segundo Adão. Esse segundo Adão, esse segundo homem que está representando cada um de nós. O que acontece com Jesus vai acontecer conosco.
Ou melhor ainda, aquilo que acontece conosco vai acontecer com Jesus. Para que a gente entenda que Jesus não está recebendo uma tentação porque Ele é o Filho. Não, Ele está recebendo a tentação porque nós recebemos e continuamos a receber, só que com um detalhe: todos nós fracassamos, e então Cristo, Ele sendo o nosso substituto, tem que receber as mesmas tentações. E o melhor de todas essas coisas é que Cristo prevalece e triunfa sobre cada uma delas. E é isso que o apóstolo vai dizer no livro de Hebreus, que Cristo, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, à semelhança do homem, ou seja, aquilo que o homem experimentou em tentação e caiu, o mesmo Cristo está passando pelas mesmas tentações e prevalece. Então a gente começa a entender por essa primeira parte, que aquilo que acontece com Cristo não é só com Cristo, é o que aconteceu comigo e acontece com você, o que acontece com todos os homens desde que Adão veio a existir nessa terra. Então a gente sabe que a tentação não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa totalmente humana, natural. A segunda coisa que a gente tem que entender é que aqui Cristo, sendo Ele determinado, não é Ele que vai para a tentação, é o próprio Deus, pelo seu Espírito, que guia Ele a essa tentação. E aqui é um detalhe importante: Deus poderia guiar Ele para qualquer outro lugar, para qualquer coisa, mas Ele está guiando direto para um combate com o próprio Satanás, dentro de um lugar que não é o melhor lugar para ser tentado. É um lugar em que a Bíblia chama deserto, lugar de trevas, lugar do diabo. Se existe um lugar para Satanás, o deserto é realmente tipificado o lugar, o antro de Satanás. Por que a Bíblia diz que o deserto é o lugar de Satanás? Não sou eu que estou dizendo, é as próprias Escrituras. Lembra de certa vez que quando Jesus estava expulsando o demônio, e as pessoas disseram: tu expulsa demônio porque tu é o chefe dos demônios. E o chefe dos demônios está em você, Belzebu, ele é por meio dele que tu faz essas obras. E então Jesus disse uma parábola para eles entenderem a respeito da contradição, dizer que eu sou manifesto o poder de libertação de demônios menores através de um demônio superior, o Belzebu. Isso é uma total contradição. Então ele vai dizer: se um reino então está dividido, um reino não está caminhando junto. Se o reino das trevas está dividido, logo ele vai cair, assim como uma casa que está dividida entre si, uns familiares que estão divididos naquela casa, brigam uns com os outros, essa casa vai permanecer? De forma nenhuma, ela vai cair. Mas então ele termina dizendo assim mesmo: mas chegando o Filho do Homem, e ele liberta uma pessoa, o espírito imundo que estava naquela casa, ele sai, anda por lugares desertos e ermos, e não encontra repouso, descanso. Então ele diz: voltarei para a minha casa. E quando ele volta para aquele lugar, ele percebe que aquela casa de onde ele saiu, ou seja, aquela pessoa está limpa, está ordenada, mas ela continua vazia. Então ele não faz só isso, ele não entra, não, ele volta para o deserto, pega mais 7 demônios piores do que ele, e entra naquela casa. E Jesus ele termina dizendo que a casa, esse último estado dessa casa, é infinitamente pior do que seu primeiro estado, quando só tinha apenas um único demônio habitando naquela pessoa. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus expulsa um demônio da vida de uma pessoa, ele anda por este mundo, e segundo a linguagem espiritual deste mundo, o mundo é um deserto. Por isso que é casa de Satanás, casa de chacais, de animais que são carniceiros. Não são animais que matam e comem a presa. Dificilmente um chacal vai fazer isso. Ele vai matar, ele vai comer carniça. E é exatamente isso, carne podre. É exatamente isso que Satanás se alimenta, da carne humana, da carne podre, da carne contaminada pelo pecado, da carne que vive nos prazeres deste mundo. Então, quando o Espírito pegou Cristo e conduziu ele ao deserto, ele está indo para o terreno de Satanás. Agora, presta atenção: embora seja o lugar em que Satanás esteja habitando esse deserto, a terra não era um deserto. E é por isso que a tentação se torna algo muito poderosa, porque Cristo ele vai ser o segundo Adão. Onde Adão caiu, Cristo ele vai ter que tomar essas mesmas decisões, só que em ambientes diferentes. E assim como Israel, que estava caminhando no deserto, Cristo também assume o mesmo papel. Agora ele é o verdadeiro Israel. Então, numa só tentação, Cristo está assumindo os 2 papéis. O primeiro de ser o Adão, onde ele falhou: eu vou
triunfar. E onde Israel caiu no deserto por suas murmurações e incredulidades, eu também vou triunfar. Então, nesse sentido, Cristo, sendo o Filho de Deus, ele não tem privilégio, ele está assumindo os papéis que os homens passaram nessa terra, e todos caíram. Adão o primeiro, depois Israel, depois de sair da terra do Egito, ele cai também no deserto. Agora, Cristo que vem, ele está assumindo tanto o papel do homem, o segundo Adão, quanto o novo Israel, que passa e atravessa o deserto. E então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender uma coisa bem simples para nós: tudo está dentro da programação de Deus. Cada ato nosso, cada passada nossa, cada passo que damos neste mundo tem um plano pré-ordenado de Deus para a nossa vida. Ora, Deus vai nos aproximar de Satanás, ora Ele vai nos afastar. Não importa para onde Deus está nos conduzindo, se é para perto de Satanás ou se é para longe dele, nos afastando dele. O importante é que Deus está conduzindo a nossa vida. E agora entenda, não é porque Deus está nos conduzindo para Satanás que é para a gente conviver com ele. São coisas diferentes. Não é porque Deus está nos afastando de Satanás que nós estamos derrotados por causa de Satanás, como se a gente não conseguisse vencer o inimigo. Não é nada disso. A ideia é que Deus, ele está agindo e conduzindo a cada um de nós para que o nosso coração seja treinado em obedecê-lo, seja para estar próximo de Satanás e enfrentá-lo no lugar e no terreno que ele manda, que ele coordena, que ele tem todas as armas. Ao mesmo tempo, Deus está nos conduzindo para outros lugares, afastados de Satanás, para que nós continuemos dependendo do Senhor, e não porque nós estamos rejeitando os poderes de Satanás, ou achando que Satanás é maior do que o próprio Deus que habita em nossas vidas. Não, de forma alguma. Nós temos que acreditar que Deus está controlando nossas vidas e conduzindo nossas vidas para que a sua glória seja manifestada, seja no deserto ou seja no jardim de delícias chamado Éden. Nesse sentido, quando a gente começa a pensar, a Bíblia diz claramente que então Deus leva por meio do seu Espírito Jesus para o deserto. E aqui são coisas interessantes para a gente entender, ainda antes da gente entrar nas próprias tentações. E ele diz exatamente: foi conduzido. Ele não pediu autorização para o Cristo. Jesus disse: olha, vai lá, estou te pedindo, vai para o deserto. Ele não fez um convite, ele não consultou Jesus se ele podia ir ou não. Ele só disse: é para lá, vamos. Não havia opções. Então Cristo, o que é que ele faz? Obedece e segue para o deserto. E é exatamente isso que a gente tem que entender. O que a tentação vai nos mostrar é a obediência irrestrita do Filho, que onde os nossos antepassados caíram, que foi exatamente em obedecer a Deus, o Filho se submete completamente, e não porque ele é filho, mas por aquilo que ele sofreu, como disse o autor de Hebreus. Ele obedece não porque ele é filho, mas porque ele sofre na pele a obediência de viver segundo a vontade de Deus. Então, tendo dito isso, eu quero mostrar para vocês duas coisas sempre quando vocês olharem para esse texto da tentação. Cristo é o segundo Adão. Aonde Adão caiu, Cristo vai se levantar. Israel, no lugar quando Israel saiu da terra do Egito, da casa da servidão, e ele para chegar à terra de Canaã, a Bíblia declara, antes que a gente chegue nesse ponto, a gente entende uma coisa. Quando Adão e Eva eles estavam no jardim, no paraíso, a Bíblia declara que Deus só deu uma ordem para ele: não coma daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dele comeres, certamente morrerás. Então Adão entendeu aquela palavra, transferiu essa mesma mensagem para Eva, sua esposa, e então no terceiro capítulo a Bíblia declara que a serpente entrou e trouxe um desfecho terrível, colocou uma pergunta clara, que muitas vezes é ignorante ou totalmente sem sentido, porque ele disse exatamente isso: é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore, de nenhum fruto do jardim? Como Deus te planta um jardim, coloca o homem, e o homem não vai colher, não vai comer de toda ou de qualquer fruto desse pomar, como diz o Éden, a palavra Éden significa jardim de delícias. Como Deus vai plantar um jardim, introduzir o homem um jardim de delícias, e ele vai privá-lo de comer tudo?
É insano essa pergunta. Porque ele não quer essa pergunta. Ele quer um pretexto para entrar dentro de uma conversa e cativar o coração. Mas Eva foi muito forte e disse assim mesmo: não, de forma alguma, Deus é bom, Ele deu tudo para nós. Ele só disse para não comer daquela árvore. É um pedacinho só, é um ínfimo. Só isso. E então disse Satanás: não é certo que vocês vão morrer se vocês comerem esse fruto. O que é certo é que quando vocês comerem, Deus não quer que vocês se tornem como Ele, conhecedores do bem e do mal. Vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A Bíblia diz que então Eva, ela olha para o fruto de maneira diferente e acredita naquelas palavras. Ele entrega o fruto ao seu esposo, que não está distante, não dá visão, ele está ouvindo a conversa. Não pense que Eva está sozinha nesse pecado, ele está em silêncio do lado dela. Ele ouve e vê toda a decisão de Eva e ele não faz nada, irmão, nada para dizer: mulher, tu está doida, não toca nesse fruto. Não, ele continua, ele quer ver e ele quer provar a palavra de Deus através da morte da sua esposa. Se alguém tem que morrer, vai morrer ela. Isso é muito insano, irmãos. A gente às vezes quer olhar para o pecado e em vez da gente cair no pecado, diz: não, tu pula primeiro para ver se realmente é fundo e dá pé. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Dentro de uma piscina, parece que é fundo. Não, pula tu primeiro e vê se dá fundo. Se der fundo, aí eu também não pulo. Se der pé, eu pulo. Essa é a inconsequência da gente ter um coração começando a ser testado e começando a colocar em dúvida a bondade de Deus. E quando a gente coloca em dúvida a bondade de Deus, a gente está destruindo aquilo que é de bom que Deus colocou no nosso coração. O ato de ser protetor para com o meu próximo, o ato de amar o meu próximo, de não querer feri-lo, de não querer machucá-lo. E então agora Adão, ele olha isso e ele come, porque ele olha que a mulher não morreu segundo os seus sentidos, mas morreu. E é nessa atitude que agora Cristo ele vem para o deserto. E ele vem para o deserto e diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não entenda que depois de 40 dias e 40 noites que Jesus vai ter fome. Não foi isso que aconteceu. Significa dizer que o autor está escrevendo, dizendo que quando ele chega aos 40 dias e 40 noites, a fome está insuportável. É só você perceber, quando você para de comer o primeiro dia é terrível, o segundo dia é terrível, o terceiro dia é a coisa mais assombrada. Para quem já fez um jejum de 3 dias seguidos, o terceiro dia é loucura. Mas depois que tu passa o terceiro dia, tu estabiliza o corpo. E o corpo vai. Não que ele não precisa mais, tu não sente mais o desejo da comida, não sente mais aquela fome angustiante, não sente mais, tu sente fraqueza, mas tu não sente mais fome. Então tu vai avançando nos dias, mas chega num ponto que agora o teu corpo está necessitando literalmente com todas as forças de comida. E é nesse ponto que Satanás percebe, a fome de Jesus é extrema, então ele chega para fazer a oferta. E é isso que a gente tem que entender. Aqui começam os comparativos entre o segundo Adão e o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele estava satisfeito, irmão. Não tinha fome, não tinha jejum, não tinha nada de privações. Ele estava com a barriga muito bem satisfeita, cheia. E a resposta é: come do fruto. Para Cristo, ao contrário, ele estava numa situação totalmente terrível. Não estava num jardim de delícia, ele estava num deserto inóspito. Marcos vai dizer que ele estava vivendo entre férias. Por que viver entre férias? Porque é só isso que tem no deserto: cobras, escorpiões, aranhas, animais peçonhentos. Não havia água, só havia poeira, pó, calor causticante. Tudo isso, o Cristo está nessa sua tentação, e agora a fome é grande, e diferentemente de Adão, não há fome nele. Então a tentação aqui não é questão de comida, irmãos, é questão de obediência. O centro da tentação é só uma: obediência. Não é o quanto eu tenho fome ou o quanto eu estou satisfeito, é o quanto eu preservo ou o quanto eu coloco a palavra de Deus acima das minhas satisfações, das minhas necessidades.
Então Satanás, ele diz exatamente isso. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A pergunta de Satanás, a afirmação de Satanás não é uma afirmação de que ele quer acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele estava no batismo de Jesus, quando ele mesmo ouviu dos céus o Pai dizendo: tu és o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Satanás ouviu isso. Ele tem certeza que ele é o Filho. O próprio Cristo tem certeza de que ele é Filho. Não há dúvida a respeito da filiação de Jesus. A fome pode nos fazer entender que a gente precisa, mas na verdade ele não tem dúvida a respeito do Filho. O que ele quer colocar no Filho é a dúvida se o Pai dele é bondoso a ponto de dar comida para ele. E se ele é Filho, agora o Satanás ele puxa uma coisa real: se tu, Jesus, é Filho de Deus, tu tem as mesmas prerrogativas de Deus. Tu és todo poderoso, então tu podes satisfazer a tua necessidade como homem. Transforma estas pedras em pães. Nisso saberei que tu és realmente o Filho de Deus. Pode fazer todas as coisas. E aqui, irmãos, aqui a gente entende uma coisa: essas três tentações, elas estão ligadas a um cerne muito forte para nós entendermos e compreendermos de maneira clara que essas tentações não são por acaso, elas não são algo da imaginação do homem, elas não são algo que seja corriqueiro, ou seja, que a gente possa dizer: é qualquer coisa. Não é de forma nenhuma. As três tentações, ela vai com o cerne da alma humana, e a primeira tentação é sobre a fome, mas a ideia, claro, é a satisfação de suas necessidades básicas, não segundo aquilo que Deus nos dá, mas segundo aquilo que nós queremos implantar por nossas próprias mãos, não segundo o tempo de Deus, mas segundo o tempo que a gente decide e como nós decidimos satisfazer nossas necessidades básicas. Porque uma coisa era certa: o filho estava com fome, e ele tinha poder exatamente para transformar pedras em pães e satisfazer a sua fome, mas isso não lhe foi dado. Não foi dado o mandamento para ele fazer isso, foi mandado o mandamento para ele vencer as tentações. E aqui, amados, aqui a gente enfrenta essa mesma batalha todos os dias da nossa vida. São muitos de nós, irmãos, que estamos enfrentando as necessidades dessa vida, necessidades básicas: comer, vestir, beber, ter trabalho, descansar, dormir, ter uma casa, tomar uma esposa, constituir uma família, cuidar de filhos, trabalhar. Tudo isso são necessidades básicas, e todas essas necessidades básicas, a Bíblia diz que o próprio Pai sabe, e Ele tem cuidado de nós. E se um filho, sendo um pai, ainda que seja mau, ele lhe pedir, esse filho, um pão, Ele vai lhe dar uma cobra, vai lhe dar pedra, vai lhe dar escorpião. Não, o que Cristo lhe falou era exatamente isso: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, se vós pedirdes a Ele o Espírito, Ele não lhe dará. Nesse texto, irmãos, a gente está mostrando, ou o que Cristo ele revela para nós, e o seu Espírito nos revela, que a tentação de Cristo, em que Adão caiu no Jardim do Éden, Israel vai cair da mesma forma no deserto. A Bíblia declara que quando Israel caminhou no deserto, a Bíblia declara que faltou comida para eles, e quando faltou comida, sabe o que o povo fez? Em vez de pedir a Deus, murmurou. E a murmuração é um exemplo claro de que não confio no Deus que está guiando-me neste deserto. A murmuração é um exemplo claro de um coração que é ingrato, que foi liberto da escravidão do cativeiro, da escravidão do pecado, e agora caminhando em uma nova vida, dentro dessa trajetória, dessa travessia para chegar à terra prometida. Porque é isso que é. O deserto é apenas um lugar de passagem, um lugar de provação, um lugar em que a gente passa para receber a terra prometida. E aqui é um detalhe: a terra de Canaã é o símbolo do novo Éden. Terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, terra de beleza, terra de cuidado de Deus, terra onde mana leite e mel. Todo produto bom animal e todo produto bom vegetal estaria dado a este povo de Israel, liberto do cativo, da escravidão no Egito. Então Israel ele teria que ir
a essa terra. E antes que ele chegasse a essa terra, ele teria que atravessar esse deserto. E tudo que ele deveria fazer era obedecer a Deus durante essa travessia, que ele caminharia e chegaria no novo jardim do Éden, porque era assim que estava Deus trazendo a imagem do Éden que havia perdido. Lembre-se, quando Adão e Eva saíram da terra, do jardim do Éden, eles sendo expulsos por Deus, a Bíblia diz claramente que Deus colocou um anjo, mas antes que Deus expulsasse Adão e Eva, ele colocou uma profecia, uma promessa de que haveria um redentor que haveria de trazê-los de volta ao paraíso. Quando Israel sai da terra do cativeiro, da escravidão, ele entende que talvez o Redentor seja Moisés, e sendo Moisés o Redentor, ele está nos levando de volta para o paraíso, para a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. A imagem do jardim do Éden volta novamente com força para o povo de Israel, lembrando da profecia de Deus lá no jardim do Éden. Só que Israel está caminhando no deserto. E por que ele está caminhando no deserto? Porque Israel, ou melhor dizendo, Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim, eles entraram em uma terra inóspita, em um deserto, em um lugar difícil, em um lugar em que a Bíblia diz: cardos e espinhos vão ser brotados, vão ser produzidos da terra. Um lugar difícil. Então Israel está entrando numa mesma situação de Adão e Eva. Agora ele só tem que fazer uma coisa: vou obedecer a Deus para que eu possa retornar de novo ao jardim do Éden. E sabe o que acontece? Eles murmuram, eles tentam o Senhor, eles idolatram. Então, por fim, eles caem no deserto, toda aquela geração que saiu da terra do Egito. E é nesse sentido que o Cristo está dizendo: as necessidades que Israel teve no deserto, necessidade básica de comer, porque eles não tinham pão, eles clamaram por pão. Eles não tinham água e murmuraram por água. Eles não tinham carne e murmuraram. Vocês percebem que todas as coisas que necessitavam o povo naquele deserto, eles murmuraram, todos eles caíram e quebraram a aliança. Aqui Cristo, da mesma forma, ele está entrando no jardim do Éden, mas no deserto onde Adão e Eva caíram e foram expulsos. E ali naquele deserto, Cristo diz às Escrituras Sagradas que o próprio Deus falou quando Israel estava na fronteira da terra de Canaã. E as palavras de Deus foi: lembra-te de uma coisa, Israel, eu sou o Senhor, e eu sou o Senhor como teu pai. Eu te fiz fome, eu te fiz passar por fome, eu te fiz ter sede, eu te fiz muitas coisas para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para que no fim eu possa te abençoar e te dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. É esse mesmo texto que Cristo vai dizer para Satanás. Satanás também está escrito assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por essa palavra que o homem vive. O que Cristo estava dizendo é que as suas necessidades, elas devem ser supridas por Deus, e que muitas vezes aquilo que o meu corpo sente, aquilo que o meu corpo deseja, aquilo que o meu corpo quer e aquilo que a minha mente almeja, nem sempre é aquilo que Deus deseja para mim. Então eu preciso me conformar à vontade de Deus. E se ele tiver que passar fome, passe fome. Eu gosto de um texto em Apocalipse que ele diz: aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem está destinado à espada, a espada é necessário que seja morto. Quem está destinado à fome ou à perseguição, é necessário que seja perseguido e a fome alcance ele. Mas aqui está a fé e a perseverança dos santos. Ou seja, quando nós somos chamados para viver a vida de Deus, a gente está numa posição única, e a posição única é obediência irrestrita, obediência não questionável. Nós não podemos questionar a respeito da vontade de Deus, só temos que entender que Deus, Ele é soberano para dirigir as nossas vidas como Ele bem quer. E lembre-se, o Deus que dirige as nossas vidas não é um déspota, não é um masoquista, não é um tirano, porque o que ele diz, segundo a Escritura, é: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar o fim que eu e você desejam. Eu é que sei os pensamentos que tenho
a respeito de vocês. E outro profeta diz: os meus pensamentos são mais altos do que vocês, e os meus caminhos mais elevados do que de vocês. Vocês não pensam como eu penso. Os caminhos de vocês não são iguais aos meus caminhos. Quando Deus está dizendo isso, Ele está dizendo que a minha vontade, ela é boa, agradável e perfeita. E todas as coisas contribuem, segundo essa mesma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, contribui para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Segundo, para aqueles que amam a Deus, reconhece que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, quando o texto vai nos apontar que essa é a primeira das tentações, é a primeira das necessidades humanas, somos de carne e osso, irmãos. Nós não vivemos de vento. Não vivemos. Quem de nós come sem trabalhar? Me digam. Quem de nós, irmãos, faz isso? Se comemos sem trabalhar, não é que comemos sem trabalhar, alguém trabalhou para nos dar comida, porque se ninguém trabalha, todo mundo morre. Simples assim. O que Deus está nos trazendo é que Deus conhece, e Ele nos fez do pó da terra como seres materiais, e como materiais nós dependemos realmente dessa matéria, de tudo aquilo que é formado, e nós pegamos, olhamos, ouvimos, sentimos, cheiramos, tudo isso é válido para nós, isso faz parte da nossa subsistência. Retirar isso, a gente morre, a gente não vive só de palavra de Deus, irmãos. Literalmente falando, a gente não vive disso. Mas a própria palavra de Deus disse que era para a gente comer do fruto da terra. Ele disse: de todas as árvores. Nós temos a palavra de Deus dizendo, é dessa palavra que nós vivemos. Deus deu ordem para a gente comer. O que Deus está montando para nós é que as nossas necessidades, todas elas estão supridas em Deus. Todas elas, Deus deu o aval, deu sua palavra para que o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer, quando devemos comer e quando não devemos. Ele nos deu do seu Espírito para termos domínio próprio, a fim de que nós não venhamos abusar da comida e sermos glutão, não abusar da bebida e sermos um beberrão, não abusarmos do sexo e sermos idólatras. Todas essas necessidades materiais estão em nós, e o próprio Deus nos ofertou, nos deu graciosamente. Mas tudo está sob a palavra. Tudo está sob a palavra, para que o homem viva debaixo dessa palavra. E aqui Cristo, ele é muito sério quando ele, ao sair dessa tentação e vence, ele andando, e quando ele está com os seus primeiros discípulos, ele sente fome mais uma vez, está atravessando, está indo em direção à Judéia, em direção a Jerusalém, mais uma vez, para participar de mais uma das festas. E então ele atravessa a região de Samaria, e então ele tem uma conversa com a mulher samaritana, e a Bíblia diz claramente: ao meio-dia Jesus encontrou esta mulher. Quando os discípulos disseram: mestre, tu fica aqui no poço, a gente vai até a cidade comprar comida e depois a gente volta. E então a gente se alimenta e prossegue nosso caminho. E ele disse: vão. Nessa hora chega a mulher samaritana, conversa com ele, e quando os discípulos voltam, a mulher já vai embora e deixa seu canto e vai falar com os membros daquela cidade, os cidadãos, os seus compatriotas ou conterrâneos. E então os discípulos disseram: mestre, come. E ele disse: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos olharam um para o outro e disseram: peraí, a gente deixou ele cansado, com fome. Será que aquela mulher deu alguma coisa de comer? Ou será que alguém na nossa saída veio aqui e alimentou ele? Ou quem sabe um anjo apareceu e deu comida para ele, e por causa disso ele não está com fome? Ele disse: Senhor, não come. Ele disse: eu tenho uma comida, e a minha comida que vocês não conhecem é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar ou completar a sua obra. Essa mentalidade de Cristo está desde o deserto, irmão. Não só no deserto, está desde quando ele é pequeno, quando ele enfrenta e vai discursar ou vai debater com os principais sacerdotes e escribas no templo de Deus, e fica 3 dias perguntando aos discípulos, aos magistrados, aos
catedráticos, que a gente pode dizer, com os mais eloquentes homens e mais ilustres homens de teologia. Ele começa a falar as perguntas e os homens não conseguem responder, e os homens perguntam para ele coisas, e um menino de 12 anos, Jesus, o Filho de Deus, responde cada uma das perguntas e não para. E o tempo que ele diz e que ele fala, quando Maria e José, depois de 3 dias o encontram, ele diz: não era necessário que eu estivesse aqui na casa do Pai para fazer a sua vontade? Ele tem entendimento claro da vontade de Deus. E nessa noite eu só queria ficar com esse primeiro ponto. E o ponto é muito sério para nós. Todos nós estamos diante de Deus e o próprio Deus sabe o que nós necessitamos. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: como vamos satisfazer as nossas necessidades? O último verso desse texto, eu não vou tratar com todas as tentações hoje, só vou tratar dessa. O último verso desse texto diz exatamente assim no verso de número 11: então o diabo o deixou, depois dele vencer os 3 embates dessas tentações. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Serviram o quê? Comida, irmãos. Água. Bebida e comida para Cristo. Deu para ele. Porque essa é a hora do Filho de Deus comer. Porque ele sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que eu preciso viver, é disso que você precisa ver. A gente tem que ter a supremacia da palavra sobre as nossas vidas. Não pode, onde apertar o calo, irmão, onde aperta o calo, a gente agir por nossa própria vontade, separado da vontade de Deus. Pode doer o estômago, mas se acalme. Pode doer a cama no meio da dor de uma doença, se acalme. A tua vida está na mão de Deus. Como diz a canção, né? Os teus problemas Deus resolverá. Nenhuma tentação te desanima, sabe por quê? Porque a minha vida está nas mãos de Deus, irmãos. Se é Deus mesmo, que a tua vida está nas mãos de Deus, e a Bíblia diz claramente que quando Jesus nos comprou, Ele nos colocou na mão do Pai, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque o Pai é maior que todos. E é Isaías que diz: te levei e coloquei, se nós estamos na mão do Pai, te fez atravessar o fogo e te fez entrar nos rios. O fogo não te queimou e as águas não te submergiu. Agora, é interessante, se nós estamos na mão de Deus, o fogo não pode queimar a gente, porque para o fogo me queimar, tem que queimar a mão de Deus. Para que a água me molhe e me afogue, essa água tem que estar molhada, encharcada da mão de Deus. E Deus disse que ninguém pega as nossas vidas, o maligno não nos toca. O que cabe a nós e somente a nós é firmarmos verdadeiramente em obediência à vontade de Deus. Não decidamos segundo a fome que há, a necessidade de atenção, a necessidade de fama, a necessidade de controle, a necessidade dessas coisas. Olhemos para Deus e o Cristo que nos está nos guiando. Ora para enfrentar o inimigo e para vencê-lo. Ora para nos afastar dele, porque essa não é o combate que Deus deseja naquele momento. Então, incline sua cabeça. Entenda que Deus, o soberano, conduz a sua vida, mas Ele conduz para provar o teu coração se a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática da tua vida. Como diz Cristo Jesus no Sermão do Monte, a respeito das necessidades do mundo, a respeito das necessidades do homem, Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Incline sua cabeça, oremos. Pai Santo, nós louvamos o teu nome e te agradecemos